A maioria dos profissionais de saúde tem dificuldade de cuidar de pessoas com Alzheimer. Isso porque essa doença, ela afeta muito o campo do comportamento, o campo dos relacionamentos. E os profissionais que lidam com portadores da doença de Alzheimer, eles precisam se capacitar para poder cuidar bem e identificar as necessidades reais e potenciais do idoso, do indivíduo com Alzheimer, e poder atuar precisamente, e poder oferecer cuidado digno, e poder conhecer muito bem como que se faz isso. Existem manobras, estratégias, ações que faz com que a gente entenda o que está fazendo e que cuide das pessoas de uma forma humana, de uma forma onde a empatia pode ser usada. E para quem não sabe o que é empatia é se colocar no lugar do outro, entender as fragilidades mentais, neurológicas que existem na mente de uma pessoa portadora de Alzheimer e não saber disso e querer cuidar de pessoas. Sinceramente, é um desafio que eu acho que ninguém gostaria de passar, porque ambos vão estar em sofrimento. Cuidadores mal preparados não conseguem cuidar adequadamente de pessoas com Alzheimer. Então, a gente escolheu esse tema para abordar a nossa segunda aula, já falando no campo da neurologia, porque nós entendemos que cuidando bem de idosos com Alzheimer, eu consigo desenvolver competências maravilhosas para se prestar uma assistência de qualidade. Porque o portador de Alzheimer, ele é dividido em vários estágios. E cada estágio da doença exige um tipo de comprometimento do profissional e também diferentes cuidados em diferentes estágios. Eu posso dizer para você que saber cuidar de um paciente com Alzheimer em seus diferentes estágios é um curso completo de cuidador de idosos. Então seja bem-vindo a essa sala, nessa noite. Nós vamos entender o que é essa patologia. Vamos falar como que ela se desenvolve no campo da ciência. Hoje eu vou entrar um pouquinho mais cientificamente, falando um pouquinho mais cientificamente com vocês sobre o que é o mal de Alzheimer, para que vocês entendam exatamente quais são os danos que ocorrem no cérebro da pessoa que porta esta doença. E a partir de então, nas próximas aulas, nós vamos aprender a cuidar de pessoas idosas. E você pode ter certeza que vai promover para nós um gancho maravilhoso de se aprender várias técnicas que vão ser necessárias durante todo o período de atuação profissional de vocês, ao longo da vida e da carreira de vocês, tá bom? Nós fizemos alguns slides para vocês. Agora eu vou explicar para vocês esses slides e eu espero que vocês aprendam muito, que se divirtam também aprendendo, que se dediquem ao aprendizado, porque é muito importante vocês levarem conhecimento para a área de atuação de vocês, futuros cuidadores. Entendam, sem saber não há como fazer bem. Sem entender o que está fazendo, não tem como conseguir fazer por muito tempo, não tem qualidade, tá bom? Então um abraço a todos vocês, vamos lá e vamos entender como que se dá essa doença. A fisiopatologia do Alzheimer. A doença é neurodegenerativa, ou seja, é uma doença que afeta diretamente os cérebros, descrita em 1906 na paciente August Detter pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer. Então, olha só, essa doença, ela recebeu o nome desse cientista, desse médico. O nome dele é Alois Alzheimer. Ela foi descoberta em 1906. Ele fazia estudos, experimentos em corpos de pessoas mortas. E ele, através do exame clínico, descobriu uma diminuição do tamanho do cérebro
de uma determinada mulher que tinha determinados sintomas. Então, ele entendeu que essa diminuição do cérebro fazia parte de uma doença que estava sendo descoberta, e ele colocou o nome dessa doença de Alzheimer. A gente costuma dizer que ele é o alemão mais famoso do mundo, né? Alois Alzheimer. Foi descoberto em 1910 por Kraepelin. Na verdade, foi descrita em 1910 por Kraepelin, né? Foi descoberta por Alois Alzheimer. O que é Alzheimer? A doença Alzheimer é uma doença causada pela morte de células cerebrais. A gente pode dizer que exatamente os neurônios são células cerebrais e elas acabam morrendo. Ela se apresenta como demência ou perda de funções cognitivas, como memória, orientação, atenção e linguagem. A doença de Alzheimer é uma enfermidade incurável e se agrava ao longo do tempo, mas pode e deve ser tratada. Quase todas as suas vítimas são pessoas idosas. Talvez por isso a doença tenha ficado erroneamente conhecida como caduquice. As principais causas. De acordo com os estudos da Fundação Alzheimer's Drug Discovery Foundation, existem vários estudos em desenvolvimento que buscam atender as principais causas da doença. O que se sabe é que muitos fatores contribuem para o seu surgimento. Bem, vamos falar um pouco da amiloide e tal, que são proteínas danificadas, o APOE, que pesquisa causas genéticas, a falha de energia neural, a neuroinflamação e doença vascular. Vamos entender um pouquinho como que se dá a questão da fisiopatologia do Alzheimer. No slide anterior, nós falamos que são mortes de células nervosas. O que que acontece? Como que isso se dá? O que que acontece dentro do corpo humano? O que que acontece nesse cérebro para essas células morrerem? Eu vou falar de um jeito mais simples, mas eu acredito que a gente vai entender isso de uma forma mais simplificada. Vamos falar que nós temos placas de amiloide. Placas de amiloide é o acúmulo de proteínas no cérebro de um paciente de Alzheimer, causando perturbação nas suas funções mentais. Nós temos dentro do nosso cérebro uma proteína que é formada pelo nosso próprio organismo, chamado proteína tau. Para que serve a proteína tau? A proteína tau está presente no nosso cérebro para impedir que infecções, inflamações, processos inflamatórios e infecções ocorram dentro do nosso cérebro. Aí o que que acontece? No caso do Alzheimer, não se sabe por que essas proteínas tal, elas se agrupam, tá? Se agrupam e formam placas de amiloides, tá? Então veja bem, olha só, nesse desenho aqui, isso aqui é um neurônio, tá? Isso aqui é uma célula nervosa. Através dos neurônios ocorrem as sinapses cerebrais, tá? O que que é sinapse? Então entendam, a sinapse é um processo que atua diretamente no mecanismo, como resultado, no mecanismo de compreensão das coisas, no mecanismo das memórias, entendeu? Através dos neurônios e neurotransmissores, nós recebemos informações, transmitimos informações, tudo por um processo elétrico de sinapses cerebrais que fazem com que a gente entenda tudo que a gente recebe de informação, faz com que a gente interaja no mundo, faz com que a gente aprenda, com que a gente se desenvolva. Pensa em como o homem é um ser inteligente. Pensa lá no Homem da Pedra, quanta coisa a gente aprendeu, quanta coisa a gente desenvolveu para chegar na era moderna que nós vivemos hoje, e quantas coisas ainda o homem vai ser capaz de produzir nesse cérebro, nessa máquina maravilhosa que trabalha, e a sua inteligência trabalha com neurônios e neurotransmissores que recebem e transmitem informações todo o tempo. O que difere você e eu de, por exemplo, um animal.
O que difere é que nós temos milhões e milhões e milhões de neurônios trabalhando por nós e nos fazendo seres pensantes, seres inteligentes, seres que atuam, seres que transformam, seres que convivem, seres que se relacionam. Está tudo dentro desse computador maravilhoso que se chama mente humana. E aí o que acontece quando essa mente humana começa a desenvolver essa doença, esse agravo de saúde, justamente no campo da inteligência, das memórias, justamente dentro do cérebro humano? No caso do Alzheimer, é um amaranhado de placas amiloides, tá? Um amaranhado de proteínas tal, formando placas. Olha aqui, essas placas estão dentro do neurônio. Este é um neurônio livre, ó, um neurônio saudável. Aqui já é um neurônio cheio de placas amiloides, tá? Cheio de placas de proteínas. Essas proteínas que deveriam proteger o nosso cérebro, elas vão se agrupando, né, se calcificando, e depois elas acabam gerando morte dos neurônios. E aí que começa a história do Alzheimer. Morte de neurônios. Mais para frente a gente vai ver o que acontece. Mas vamos lá. Placas de amiloide é o acúmulo de proteínas, essa que eu falei, proteína tal no cérebro de um paciente de Alzheimer, causando perturbação nas suas funções mentais. Muitas empresas têm feito estudos aplicados com placas de amiloide para desenvolver medicamentos, tratamentos para a remoção dessas proteínas nos cérebros dos pacientes. Porque, é claro, eu não tendo acúmulo de proteínas, eu não vou ter essas placas. Não tendo placas, então eu não vou ter morte de neurônios. Olha só que legal, ó. Tal é o nome da proteína que se agrega, que se agrupa. Tal é uma proteína que se acumula dentro das células nervosas, tá bom? Dentro das células nervosas do cérebro, que é a célula nervosa do cérebro, é isso aqui é o neurônio, tá? Do paciente de Alzheimer, ocasionando uma disfunção maciça, seguido de morte celular. A proteína tal é uma característica única da doença de Alzheimer, que deriva também outros distúrbios relacionados à doença. Depois nós vamos ver para frente como que uma pessoa com Alzheimer ela se comporta, tá? Porque não é só no campo da perda de memória que o Alzheimer atua, também na mudança de comportamento, características de comportamento são afetadas. Veja bem, olha só, aqui, veja bem, olha só como é bacana, tudo certinho, um microtúbulo, tá? E aqui, esse microtúbulo afetado por essas células amiloides, tá? Por esse acúmulo de proteínas tal. Olha só, aqui é um túbulo neural em perfeito funcionamento. Aqui já é a disfunção desse túbulo através desses emaranhados, ok? Que acabam gerando a morte dessa estrutura, a morte desse neurônio. A proteína tal é uma característica única, então todos os pacientes que desenvolvem o Alzheimer têm essa característica dessa formação desse emaranhado de proteínas tal e dessas placas amiloides que acabam destruindo os neurônios. Estando essas proteínas diretamente relacionadas à morte celular, seu estudo se torna um grande avanço no tratamento da doença. Todas as células do nosso corpo necessitam de energia para seu funcionamento. O cérebro humano é um dos maiores consumidores de energia do nosso corpo. Na medida em que estamos envelhecendo, a tendência é que o consumo de energia do cérebro aumente, apresentando cada vez menos eficiência do trabalho. A falha de energia é um dos primeiros indícios encontrados no cérebro de pacientes com Alzheimer. Alguns medicamentos já estão sendo desenvolvidos para aprimorar a função das mitocôndrias e assim reduzir o consumo de energia. O cérebro envelhecido ele consome muito mais energia. E na medida que nós estamos envelhecendo, a tendência é que a energia do cérebro aumente, apresentando cada vez menos eficiência do trabalho das atividades cerebrais. Neuroinflamação, ó. A doença de Alzheimer causa inflamação crônica no cérebro e pode causar aceleração da neurodegeneração. Ou seja,
O que está querendo dizer esse parágrafo? Está querendo dizer que, através de todo esse processo inflamatório das proteínas e de morte de neurônio, de inflamação crônica no cérebro, isso pode produzir uma velocidade na degeneração do cérebro como um todo. Volto, por favor. Maneiras de proteger o cérebro de lesões inflamatórias, mantendo as respostas inflamatórias normais, já estão sendo estudadas para combater doenças neurodegenerativas. E o teu sistema vascular, os danos causados nos vasos sanguíneos podem afetar diretamente a oxigenação do cérebro e o recebimento de outros nutrientes que são fundamentais para seu bom funcionamento. Sendo as células nervosas mais vulneráveis, a busca por medicamentos que promovam o aumento do fluxo sanguíneo e melhoram a saúde do sistema vascular podem prevenir o cérebro de disfunção celular nervosa e é um grande agravante da doença de Alzheimer. Vamos lá. Quais são os fatores de risco para o Alzheimer? Dentro dos fatores de risco responsáveis pelo Alzheimer, a idade ainda é o principal para o desenvolvimento desse tipo de demência. Olha só, a gente diz que o Alzheimer é uma doença prevalente de um povo que consegue envelhecer. Ou seja, quanto mais o povo vive, mais a incidência de Alzheimer aumenta em cada povo, em cada cultura. Pessoas com idade igual ou maior que 65 anos possuem risco duplicado de desenvolver a doença a cada 5 anos. Olha só que exemplo legal. Pessoas com 70 anos possuem o dobro de chance de desenvolver Alzheimer em relação às pessoas com 65 anos. E a cada 5 anos vai aumentando a possibilidade do desenvolvimento da doença por um processo de envelhecimento cerebral mesmo, de degeneração normal do organismo humano. Algumas ações associadas ao estilo de vida também podem possuir ligações com a doença de Alzheimer e são considerados fatores de risco por alguns estudos. E hoje se sabe que, infelizmente, o estilo de vida das pessoas colabora muito para o surgimento das doenças. Sabemos que tem a ordem genética, mas tem outros fatores também que contribuem. Esses estudos apontam que, se eles forem controlados, podem retardar o aparecimento de sintomas iniciais da doença de Alzheimer. São eles: hipertensão, exposição ao alumínio, diabetes, obesidade, abuso de álcool, doenças de tireoide, hipertensão arterial sistema, tabagismo e sedentarismo, estresse, entre outros. Outros fatores de risco para Alzheimer são histórico familiar de Alzheimer. Pessoas que possuem familiares com Alzheimer estão propensos ao risco de desenvolver a doença futuramente. Olha só que coisa interessante. Existem alguns exames que são realizados para detectar precocemente a doença. Esses exames são feitos a partir da coleta do líquor. E olha só que interessante, gente. A partir da coleta do líquor, na nossa medula, o médico já consegue identificar alguns sinais de proteína tal no nosso líquor que vai sinalizar para o médico que uma pessoa, sim, vai desenvolver a doença ao longo da idade. Isso não quer dizer que a doença seja hereditária, tá? Mas sabemos que sim, existe possibilidade sim do fator hereditário no mal de Alzheimer. Bem, um dos fatores de risco é o sexo feminino. Mulheres desenvolvem mais a doença do que homens. Possivelmente isso se deve ao grau de estresse da mulher, a maneira que a mulher vê a vida, se comporta, sente. Também por uma questão de longevidade, as mulheres vivem mais do que os homens. Enfim, tudo isso pode sim ser fatores para o surgimento da doença. Uma possível explicação é a estimativa de vida, que costuma ser maior que a dos homens, e a ausência do hormônio estrógeno no período da menopausa também colabora para o surgimento
da doença. Quais sintomas podem indicar Alzheimer? De um ponto de vista clínico, a doença se apresenta de forma lenta em curto prazo. As fases iniciais da doença estão ligadas ao esquecimento constante, o que se assemelha a outras doenças que apresentam a síndrome de demência. Com o passar do tempo, o comprometimento cognitivo passa a ser maior e se torna mais perceptível. A evolução do sintoma da doença de Alzheimer pode ser dividida em 4 estágios. Olha só, gente, vocês viram ali que esse parágrafo nos diz assim, ó, que as fases iniciais são ligadas a pequenos esquecimentos constantes e pode se assemelhar a outras doenças, o que prejudica bastante o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Então é importante que a gente conheça muito bem os sinais, os sintomas dessa doença para que a gente possa ajudar as famílias no diagnóstico, a encaminhar por um profissional especialista que vai fazer o exame clínico, descartar algumas outras causas através de exames de imagem e com certeza, de repente, a coleta de líquor também vai poder ajudar no diagnóstico dessa doença do futuro portador de Alzheimer, porque quanto mais cedo a gente descobre que a pessoa é portadora, mais chance de qualidade de vida a pessoa tem quando tratado. Vamos falar um pouco das evoluções da doença? Vamos lá. Eu tenho a primeira fase, que é pré-demência ou fase leve. Essa fase ela é muito difícil, porque é o surgimento da doença, a pessoa ela consegue interagir na sociedade, ela consegue conversar, ela consegue trabalhar, ela tem perdas pequenas de memória, quase insignificantes, mas existem alguns sinais que fazem com que a pessoa já comece a ter, como eu posso falar, algumas alterações de comportamento. Ou seja, vamos falar um pouco de perda de memória recente, né, que são pequenas mortes de alguns neurônios e lá no campo da memória recente começa a afetar porque a pessoa começa a esquecer uma coisa, esquecer outra. Lembrando que a perda de memória não é só relacionada ao Alzheimer, e sim a outras situações e que acabam que dificultando o diagnóstico precoce da doença. Dificuldades para encontrar palavras, desorientação no tempo e no espaço. A pessoa tem dificuldade de tomar decisões, perda de iniciativa e de motivação, alguns sinais de depressão, agressividade, redução do interesse por atividades e passatempos, tá? Veja bem que são sintomas leves, mas que já causam prejuízo para a pessoa no sentido dos relacionamentos. Na fase 2, nós temos como comprometimento cognitivo leve, tá? O que significa isso? Esquecimento leve nas atividades diárias, dificuldade de lembrar de eventos, de atividades, problemas para lembrar o nome de pessoas, problema para lembrar o nome de coisas, mas são pessoas que ela começa a esquecer um pouco mais, tá? De compromissos, de onde guardou dinheiro, onde guardou objetos, o nome das pessoas, mas são pessoas que ainda conseguem se cuidar sozinho, conseguem tomar um banho, conseguem sair, conseguem ir no mercado, fazer compra, interagir normalmente, tá? Veja bem, olha só que coisa, no grau 1, a gente vai falar muito sobre depressão e irritabilidade, tá? Que são sinais bem prevalentes e que já começam a causar prejuízo para a pessoa no campo dos relacionamentos. Mas no grau 2, a gente pode dizer que a frequência dos esquecimentos aumentam, a dificuldade de lembrar de atividades já começam a trazer prejuízo nos compromissos, e a pessoa já começa a ter alguns problemas para lembrar de nome de coisas e de pessoas também.
Bem, agora já no grau 3 a coisa começa a complicar um pouco mais. Olha só, demência precoce de estágio moderado ou fase moderada é caracterizada pela mudança de personalidade, tá? Isso é muito comum na pessoa que começa a desenvolver, que está desenvolvendo o mal de Alzheimer no estágio 3. Perda de insight, ou seja, a pessoa começa já a, sabe, não se centralizar bem em conversas, em comportamentos. Perda de habilidades como o hábito de escovar dentes, dificuldade de realizar o autocuidado. A pessoa já começa a não reconhecer ambientes familiares, dificuldade em ler, falar e entender coisas com clareza, confusão, agressividade e ou desorientação, inconsciente das limitações pessoais, incapacidade ou grande dificuldade de realizar atividades do dia a dia, lembrança de fatos passados já começam a ser perdidas, perda da estabilidade sentimental e comportamental, perda da confiança e segurança e alucinações. No que se caracteriza essas alucinações, gente? É de ver pessoas, a pessoa começa a ouvir vozes, vultos, começa a achar que está conversando e até conversa com pessoas que não existem. Tudo isso relacionado à alucinação. E vamos lá no grau 4, onde a demência degenerativa ou fase grave é caracterizado por maior desorientação e confusão, completa dependência de cuidados, complicação na saúde física devido à imobilidade, incapacidade de registro de dados e muita dificuldade na recuperação de informações antigas, como reconhecimento de parentes, amigos, locais conhecidos, dificuldade para alimentar associada a prejuízos da deglutição, dificuldade de entender o que passa à sua volta, dificuldade de orientar-se dentro de uma casa e normalmente também dificuldades em caminhar, dificuldades de ordem motora, dificuldades de ordem dos nervos, dificuldade neuromuscular, estou falando, tá, gente? Enfim, posição fetal, dificuldade de se alimentar, de repente, dependendo até de sondas, morte por infecção e outras causas e outras complicações, como, por exemplo, doenças respiratórias. Nessa fase ainda pode haver incontinência urinária e fecal, intensificação de comportamento inadequado e incapacidade de locomoção. Outros sintomas provocados pela doença de Alzheimer: dificuldade de manusear utensílios, de vestir, desenvolver atividades que envolvam autocuidado, alucinações visuais, ver o que não existe, ou auditivas, ouvir vozes, podem ocorrer, sendo mais frequentes na metade ou no final do dia. Aí a gente vai falar um pouco sobre a agitação vespertina do Alzheimer. Existe uma característica muito importante a ser descrita, que pessoas com quadro de Alzheimer desenvolvem muitos períodos de agitação, de agressividade no decorrer da tarde. Quadros paranoicos, alteração do apetite com tendência a comer exageradamente, ou pode ocorrer diminuição drástica da fome, agitação noturna ou insônia com troca do dia pela noite. É importante ficar atento, pois nem todas as pessoas com Alzheimer vão apresentar os mesmos sintomas. Como a doença é progressiva, o quadro clínico do paciente sofre modificações, ou seja, ao aparecimento de novos sintomas ou agravamento dos existentes. Então vamos lá, gente. Agora aqui é com a professora, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre grau 1, 2, 3 e 4. Eu vou falar isso para vocês de uma forma mais simplificada. Esse material vai ficar disponível aí no vídeo para vocês estudarem. Mas vamos dedilhar isso de uma forma mais simples, tá? Mais ligada à atuação do cuidador, tá? Então, eu vou falar para vocês, uma vasta experiência de 10 anos cuidando de pessoas com Alzheimer, eu vou falar um pouquinho
do ponto de vista de experiência de cuidado do grau 1, 2, 3 e 4, tá? É uma jornada, gente, é uma jornada, tá bom? É uma jornada que começa lá no grau 1, onde esse cérebro, ele tem ali um emaranhado de proteínas tal que está causando morte de neurônios. E olha só, cientificamente a gente já sabe que o Alzheimer, ele, quando as pessoas começam a desenvolver os primeiros sinais e sintomas da doença, ela já tem morte de neurônios, olha, cerca de 20 anos antes de manifestar sinais e sintomas clássicos da doença. Olha só que coisa, né, gente? Então vamos lá, olha só, grau 1, uma irritabilidade muito grande. A pessoa tem uma dificuldade de se relacionar na vida. Gente, não leve pelo lado pessoal, mas sabe aquela sogra chata, aquele sogro chato, aquela pessoa que todo mundo diz que é ruim. Nossa, mas fulano é ruim, sabe? Eu não tô falando que é nem que não é, mas pode ser que seja sim já um estado leve de apresentação da doença, de uma apresentação de comportamento da doença, que já vai começando a trazer estrago nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos pessoais da pessoa, isso de uma forma leve, certo? No estágio 2 já começa já a ver aquele esquecimento, ou seja, a pessoa esquece tudo, esquece chave, esquece controle, esquece dinheiro, esquece objetos, tá? E eu acho muito legal quando a gente vai falar sobre essa aula, porque todo mundo se identifica, pô, hoje eu tô esquecendo muito, eu sinto isso. Isso não quer dizer que o fato de esquecer, gente, seja o fator principal para se diagnosticar a doença de Alzheimer, não é isso, tá? É um agrupamento de sinais e sintomas, é um diagnóstico clínico realizado por um médico, tá? Por um neurologista, por um profissional habilitado em fazer diagnóstico. É feito alguns exames clínicos, alguns desenhos, existem exames específicos clínicos para se fazer o diagnóstico de Alzheimer. Já existe alguns exames no campo de avaliação do cognitivo da pessoa, ou seja, o quanto que esse cérebro tá legal, tá interagindo, tá funcionante, está matemático, entendeu? É testado tudo isso e aí, sim, diante de toda uma avaliação é que é feito um diagnóstico, não só por perda de uma memória recente. Enfim, tem outros fatores característicos que vai fazer com que haja um diagnóstico. Entre eles, até a coleta do líquor, tá? Porque lá no líquor, quando a pessoa está desenvolvendo, o médico já consegue fazer achados de proteína tal, e aí sim, pode ser sim constatado que a pessoa vai desenvolver o Alzheimer de uma forma mais latente ao longo da vida, beleza? Então assim, ó, no grau 2 a gente percebe muito esquecimento, tá? Muito esquecimento, às vezes esquecimento do nome de pessoas, de objetos, enfim. E uma irritabilidade, ou seja, junta a irritabilidade do grau 1 com uma maior proporção de esquecimento de memória recente, tá? Aquela pessoa que deixa o fogo ligado, entendeu? Aquela pessoa que de repente coloca lá no lugar do óleo, coloca um detergente, entendeu? É umas coisas meio loucas assim, sabe, gente? Que vai fazer com que o familiar já busque ajuda, já desperte, fala, opa. Uma das características do Alzheimer também é perda de insights, tá? Isso já caminhando para o grau 3. Quando a pessoa chega no grau 3, gente, a gente já percebe uma dificuldade de autocuidado. Veja bem, quanto mais morte de neurônio, mais dificuldade a pessoa tem de se relacionar no campo do comportamento e dos relacionamentos. Já no grau 3, já começa a coisa a ficar muito mais difícil, porque a pessoa já não consegue dar conta do seu autocuidado. Tá? É uma pessoa que já não tem condições de morar sozinho, de morar sozinha, que já não tem condição mais de conduzir a sua vida,
que as perdas de memória já são muito grandes, inclusive de memória remota do passado, porque lá no grau 1 a pessoa lembra bastante do passado. No grau 2, no grau 3, igual 4, nada. Vai se perdendo essa capacidade de lembrar o nome das pessoas, de lembrar o familiar, quem é esse familiar. Normalmente há muita troca, sabe? Ai, esse é o meu bebê, o neto que está com 20 anos, a pessoa acha que é um bebê, que é pequeno, entende? Enfim, isso tudo eu tô falando para vocês, gente, do ponto de vista de experiência, de estar cuidando de pessoas com Alzheimer ao longo do tempo. A gente falou um pouco do ponto de vista científico através dessa aula e agora nós estamos falando do ponto de vista prático da doença. No grau 4, não lembra nada, não consegue andar, estreitamento de esôfago. A alimentação no decorrer do tempo da doença, do grau de Alzheimer, a gente percebe que essa alimentação ela vai mudando, tá? Lá no grau 1, uma dieta geral, uma dieta normal, grau 1, grau 2. Lá no grau 3, a gente já começa a perceber uma preferência e uma aceitação por alimentos mais moles, por alimentos mais pastosos. Há uma aceitação e uma preferência do idoso porque ele consegue deglutir melhor, porque ele consegue se alimentar melhor. A gente percebe isso. No grau 4, gente, a coisa vai começando a ficar cada vez mais difícil, porque a pessoa tem muita dificuldade de deglutição, tem muita facilidade para broncoaspiração. A gente também percebe que a pessoa vai diminuindo a ingestão alimentar ao longo do tempo. Perdas de peso são comuns na progressão da doença, porque olha só, se existe uma característica bem prevalente numa pessoa com Alzheimer é o distúrbio alimentar. Se lá no grau 2 ele quer comer muito mesmo, toda hora come muito, tem uma ansiedade por se alimentar, a gente percebe que ao longo do tempo, ao longo dessa jornada, ele vai diminuindo a aceitação alimentar, vai diminuindo as preferências alimentares, vai tendo cada vez mais dificuldade de deglutir alimentos sólidos e chega uma hora, em alguns casos, que a pessoa já não consegue mais, por estreitamento do esôfago, comer nem alimentação pastosa, e aí por um quadro de um risco para desnutrição, os médicos costumam prescrever uma sonda nasoenteral que vai no narizinho e uma dieta enteral que vai no suporte de soro, todo um suporte alimentar, mas não mais via oral e sim enteral. Tem também a gastrostomia, que em alguns casos é feita para tirar essa sondinha do nariz e essa alimentação vir direto para o estômago, tá bom, gente? Por quê? Porque o esôfago estreita a tal ponto de não conseguir mais passar uma alimentação. Gente, durante tudo isso, não vai só ocorrendo uma degradação neurológica, tá? Uma incapacidade de se relacionar, uma incapacidade de interagir no mundo, uma incapacidade de se cuidar. Também alguns agravos de saúde vão acontecendo ao longo dessa jornada. Problemas de ordem muscular, problemas de ordem óssea, incapacidade de deambular, susceptibilidade para infecções, tá? Infecções do trato respiratório, infecções do trato intestinal, infecções do trato urinário, são muito prevalentes, são muito constantes durante o último estágio da doença, que na verdade, normalmente o que leva à morte a um idoso com Alzheimer, enfim, são essas questões de ordem de fragilidade, de infecções, fragilidade de um organismo e infecções oportunistas, tá bom? Então veja bem, gente, olha só,
precisamos saber cuidar de um idoso com Alzheimer desde o momento do grau 1, ou seja, desde o começo da doença, tá? Veja bem, a forma que um cuidador ele vai se relacionar, interagir com esse idoso, do ponto de vista humano, é o mesmo, com respeito, com carinho, com amor e, por favor, com conhecimento, tá bom? Vamos sentar, vamos entender, vamos atuar de uma forma com que eu, sabendo como essa doença se desenvolve, eu consigo interagir com esta pessoa e trazer dignidade para a vida dessa pessoa com muito mais facilidade do que uma pessoa leiga que não sabe exatamente nada dessa doença, tá? Uma pergunta que eu vou fazer para os alunos nossos aí. No grau 1 lá, quando a pessoa, grau 1, grau 2, a pessoa tem aquela irritabilidade, e a pessoa às vezes tem agitação vespertina, agitação tarde, que ela grita, ela surta, ela fala coisas que não correspondem com a verdade, mas que correspondem com aquilo que o cérebro dela está conseguindo processar. É aceitável um cuidador gritar com o idoso, de repente se aborrecer, de repente querer conversar com essa pessoa como se estivesse se relacionando com alguém que não tem nenhum agravo neurológico? Não, gente. A forma de cuidar é diferente, tá? E é isso que nós vamos aprender nas próximas aulas. Por hoje é só. Eu enchi vocês de informações. Eu espero que eu tenha contribuído, que vocês tenham entendido muito bem o que é isso. E a gente vai continuar falando sobre essa situação e aí nós vamos passar sobre a fase de cuidados. Eu quero pedir para vocês que lá no nosso privado falem sobre as dúvidas de vocês, conversem sobre as dúvidas de vocês, mandem lá e a gente vai responder todas elas, vai interagir e a gente vai conhecer muito bem como que a gente pode cuidar dessas pessoas, tá? Eu sou apaixonado por eles, cuido de 20, amo eles de paixão e quero dividir todo esse conhecimento que nós temos, eu e a minha equipe, com todos vocês, tá? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula onde nós falaremos dos cuidados com pessoas com Alzheimer. Beijo!